Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente, o nosso coração, nesse tempo que se chama hoje, mais um dia que Papai nos conferiu, nos concedeu, mais um dia que Ele nos conduziu por meio de seu Espírito a esse lugar de meditação na Palavra de Deus, a esse lugar de edificação da nossa fé e de instrução para a nossa fé prática. Sejam bem-vindas, Chiquinha e Rose, Deus abençoe vocês. Hoje nós vamos meditar nos 5 preciosos capítulos do livro de Tiago, né? Da carta, da epístola que Tiago, o irmão do nosso Senhor Jesus e líder da igreja em Jerusalém, escreveu sobre como nós aplicamos a fé que nós temos no nosso Senhor Jesus na nossa vida diária. Então nós temos muito para aprender. É um livro extremamente prático, então eu nem procurei muitos estudos assim, porque não tem muita necessidade de trazer qual que era a realidade da igreja, quem que era levantado na época, porque não que a gente não tenha que estudar essas coisas periféricas, porque nos ajudam muito, mas como o objetivo da live é trazer a aplicação prática, esse livro vai vir assim com muito conteúdo para nossa aplicação aqui, para nosso entendimento, para o nosso aprendizado. Então, vamos lá, vamos chamar pelo Espírito Santo. Senhor Jesus, tudo é por Ti, tudo é para Ti, Tu é a glória. O Senhor é o motivo da nossa alegria, o Senhor é a nossa razão de existência. Nós fomos criados por Ti, nós existimos apenas por intermédio de Ti e nós estamos aqui para a Tua glória. Nós te pedimos, Senhor, conduza-nos ao entendimento de tudo que for dito aqui. Cada um desses versículos contém, Senhor, tão preciosos ensinamentos. Nos ensina, Senhor, a sermos como aqueles que são operosos praticantes da Tua palavra. Que nós não sejamos só como aquelas mulheres, Senhor, que se levantam com soberba por dizerem conhecer, de terem estudado, de ter conhecimento humano. Não, nós sejamos aquelas mulheres sábias que temem ao Senhor. Que força e dignidade seja o nosso vestido. Que nós sejamos conhecidas, Senhor, por sermos humildes e servas, como tantas mulheres piedosas que o Senhor nos deixou na Tua palavra. Que nós sejamos guiadas pelo Espírito, Senhor, submetendo ao Senhor e resistindo ao diabo. Sejamos mulheres que edificam os nossos lares, ó Pai, com uma sabedoria prática que o Senhor nos dá. Tua palavra diz que o Senhor dá, então nós cremos, Senhor. Não somos como aquele que duvida, nós somos como aqueles que creem. Então nós te pedimos, Senhor, conduza-nos à Tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém? Que bênção, Ivonete. Seja bem-vinda, minha querida, minha amiga. Deus te abençoe. Conseguiu 6 doadores, glória a Deus. A gente gosta de doar sangue, né? Sempre que a gente vai doar sangue, eles perguntam, é para alguém específico? A gente fala, não, porque não tinha ninguém no dia, né? Se a gente soubesse, tinha esperado mais uma semaninha. Mas Deus é bom e Ele concede graça, né? Aos humildes, graças a Deus. E que Ele continua sempre, né, ofertando tudo aquilo que é o necessário para o tratamento dessa pessoa que vocês precisam, viu? Vamos lá então, vamos falar primeiro sobre quem é o Tiago, né? Quem que é esse Tiago? Nós sabemos que Jesus tinha 2 discípulos chamados Tiago. Um que era o irmão do João, não é o que escreveu essa carta. Por quê? Porque nós sabemos que antes mesmo de começar a ser escrito todo o material do Novo Testamento, né, no primeiro século ali da igreja cristã, da igreja primitiva, nós sabemos que antes de começar a ter esse material, o Tiago, o irmão de João, um dos 3 discípulos mais próximos de Jesus, foi assassinado pelo Herodes. Então nós vemos que não é esse Tiago, foi um mártir da igreja, né? Um dos primeiros mártires, né? Que nós vamos ver em Atos. Então não foi esse Tiago discípulo. Não se tem nenhum documento que fale do outro Tiago, que é o filho de Alfeu, sobre como ele participou da história da igreja, com escritos, ou mesmo na cultura, né, na oralidade da história da igreja, não se tem nenhum documento. E nós sabemos que o Tiago, irmão do Senhor Jesus, nós vamos ler sobre ele, né, no capítulo de Atos, nos primeiros capítulos, a gente vai ver que os irmãos de Jesus, assim como Maria e os discípulos, né, os 120 que aguardavam ali o retorno do Espírito Santo, o Tiago já faz parte disso. Em Gálatas vai falar também, né? Paulo vai falar, olha, eu não vi nenhum apóstolo naquele tempo, a não ser Tiago, irmão do Senhor. E nós vamos ver que no concílio de Jerusalém, o Tiago, irmão de Jesus, e quando eu falo irmão, entendam como meio irmão, né?
porque Tiago era filho de Maria e de José, enquanto que Jesus era concebido pelo Espírito Santo. Então, meio irmão, porque ele veio do mesmo ventre, né? O ventre de Maria. Esse Tiago era líder da igreja de Jerusalém, que inclusive vai liderar o concílio. Lembra do concílio que ficou definido, né, que não precisava das práticas judaizantes para a salvação, os gentios não precisavam circuncidar, nem tinha nada de alimento impuro ou não, mas que tinha que se abaster da imoralidade sexual, da carne sufocada, do sangue, lembra disso? Então, esse Tiago é quem escreveu essa epístola. O Tiago, assim como os outros irmãos de Jesus, ele se converteu só depois da ressurreição do nosso Senhor. Porque lá em João capítulo 7, versículo 5, fala que nem mesmo os irmãos dele criam nele. Lembra disso? Que os irmãos falavam assim, seu ministério tem que alavancar, por que você não vai para Jerusalém na festa com a gente? E aí fala assim, porque nem mesmo os irmãos dele criam nele. Então o Tiago, enquanto Jesus estava operando, né, o ministério dele aqui na terra, na sua forma encarnada, ele, como os outros irmãos, não cria em Jesus. Mas depois da ressurreição de Jesus, esse Tiago vai se converter. E ele vai se tornar, então, um grande líder da igreja. Só que a conversão dele é tão visível que logo na introdução a gente já vai ver como que ele se denomina. Porque, gente, fala a verdade. Se o nosso ego não for transformado pelo Espírito Santo, nós temos que ter um ego transformado. Fala a verdade que a gente não se gabaria de ter vindo do mesmo ventre que o Senhor de toda a terra veio? Mas ele não começa a epístola dizendo aqui quem vos fala sou eu, o irmão do nosso Senhor Jesus. Não, ele não se chama de irmão, porque ele realmente reconhece o senhorio de Cristo, a divindade que encarnou e que, embora sendo homem veio, né, como judeu, ele na verdade sempre existiu. Ele é Senhor de todos. Então isso não faz de mim melhor do que, de jeito nenhum, me dá nenhum motivo para me orgulhar, né? Então o Tiago começa falando assim, ó, eu, Tiago, ele nem se chama de apóstolo, né? Ele não fala que ele é irmão do Senhor, filho da mesma mãe de Jesus. Não, ele fala, eu, Tiago, servo de Deus. Essa palavra também significa escravo, lembra? Essa palavra vem é a mesma palavra para um escravo, aquele que tem a vida dele entregue a um dono. Eu sou escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então agora Tiago crê que Jesus Cristo não é só mais um homem diferenciado. Ah, você não tem um ministério? Vai lá para a festa em Jerusalém, vai se mostrar lá no templo, vai alavancar seu ministério. Lembra que eles falavam isso porque não criam em Jesus? Que não entendiam o plano e o propósito? Mas agora ele entende. Que agora ele vai dizer, eu, Tiago, sou escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor da vida de Tiago. E agora ele humildemente reconhece que ele não é ninguém. O fato de ter vindo do mesmo ventre não faz dele melhor, porque a glória é toda de Jesus. E a carta é destinada às 12 tribos espalhadas pelo mundo, né? Em outras versões vai falar que é para os crentes da dispersão. O que é dispersão? Lembra que nessa época estava tendo muita perseguição? Lembra dos martírios? Lembra dos leões? Lembra do Coliseu? Muito se dispersou, né? Não apenas isso, desde a época, dispersão não apenas dos discípulos de Cristo, mas aqui também se referindo às 12 tribos, a gente vai ver que desde a época de Nabucodonosor, desde a época das duas, né? Não só do Reino do Sul, mas também do Reino do Norte, da invasão da Assíria pelo Reino do Norte, o povo de Israel se dispersou, né? E aí tinha judeu em muitos lugares do mundo. É isso que nós chamamos de dispersão. Os crentes da dispersão, os crentes, né, no Senhor Jesus, eles passavam por perseguição, por pobreza, por muitas provações e por conflitos internos. Então nós vamos ver que era um povo que padecia passava por muitas dificuldades. Gente, nós nunca podemos esquecer que ser crente não quer dizer que nós vamos ver um mar de rosas e que nunca vamos passar por muitas provações. Nessa carta do Tiago, 3 vezes ele vai falar que feliz é o que é provado. Feliz, alegre, bem-aventurado é o que é provado. E aí nós vamos entender, gente, que virar crente, como muitas pessoas vão dizer,
Não é sinônimo de acabou-se os problemas. Muito pelo contrário, agora sua mente está aberta para você ver como Deus vai usar os problemas para te lapidar. Essa é a ideia. Você quer se tornar uma pessoa madura e completa sem que nada lhe falte? Então fique feliz pelo fato de que você vai passar por várias tribulações. Então nós vamos ver isso, mas qual que é o propósito primário dessa epístola de Tiago? É até interessante porque eu tinha uma Bíblia que eu tenho ainda, a Bíblia da Reforma. É uma Bíblia que vai falar muito dos comentários de Martinho Lutero, né, e tal. Fala sobre a história de Martinho Lutero. Um dia eu me deparei lendo os estudos dessa Bíblia que Martinho Lutero ele achava que o livro de Tiago não precisava estar na Bíblia. E aquilo foi um choque para mim, porque eu sempre vi a Bíblia e os livros canônicos como uma coisa assim, né? E vejo até hoje, graças a Deus, né? Tudo que tá aqui é porque Deus permitiu que tivesse aqui, tudo isso é santo, é sagrado, né? Mas Martinho Lutero, e gente, eu não quero quebrar esse vidro, que muitas vezes, né, sabe quando você fica tão decepcionado com a pessoa, você fala, o quê? Sério? Né? Porque, mas é uma verdade que a gente tem que saber, a gente tem que ser exposto. Um dia pesquisando sobre Martinho Lutero, vocês terem uma ideia, o grande líder da reforma, vocês veem que ninguém é perfeito, ele era antissemita. Vocês sabem o que é isso? Ele era contra os judeus. Inclusive, parece-me que tem uma história que Hitler usava disso para falar que os judeus eram aqueles que mataram o Senhor Jesus e, portanto, era uma raça que deveria ser eliminada do mundo. E a gente sabe que é um pensamento maligno, né? Que opera na mente daqueles que o Deus desse século cegou. Então, gente, Martinho Lutero era antissemita. Ele era anti-judeu. Então, estou falando isso para que a gente cresça. Nós temos grandes homens que são grandes referências, foram grandes instrumentos de Deus, mas são apenas homens. Inclusive o próprio Tiago vai falar que, irmãos, não sejamos muitos mestres, porque que não muitos de nós sejamos mestres. Por quê? Porque nós tropeçamos em muitas coisas. Nós somos falhos, gente. Eu tenho certeza que nessas, sei lá, vou terminar o ano tendo feito o quê? Umas 300 lives, quase, né? 365 no ano. Comecei de domingo a domingo, depois fui para segunda a sexta, depois parei de fazer nos feriados, mas foram mais de 200 lives, né? Vocês sabem que eu errei muita coisa, né? Vocês sabem, né? Então nós somos falhos. Isso serve para que nós sejamos como os bereanos, pessoas que, a gente não vai para um lado para o outro por qualquer evento de doutrina. Ouviu uma coisa? Peraí, vamos estudar. Isso aqui me parece que não cabe, né? Então nós temos que ser como aqueles que correm atrás, que buscam o Espírito Santo, porque nós somos falhos, tá? Esses dias eu estava escutando o Hernandes Dias Lopes, e é uma pessoa que é referência para mim, mas tem coisas que ele crê que nós não cremos. Rodrigo Silva fala coisas incríveis, arqueológicas, e para você estudar a Bíblia, gente, é maravilhoso. Mas tem coisas que o Rodrigo Silva fala também que a gente entende que é como seita, né? Por causa do adventismo, que define que algumas coisas são necessárias à salvação além de Cristo, como a guarda do sal. Então, gente, onde que eu quero chegar? Nosso foco é Jesus Cristo. Amém? Martinho Lutero, ele viu a carta ao Tiago como desnecessária, porque ele aprendeu que o justo vive pela fé. E a carta do Tiago, do apóstolo Tiago, irmão do Senhor, ela é uma carta que fala de obras. Lembra que foi uma revelação que Martinho Lutero teve. Gente, o justo vive pela fé. Mas o Tiago aqui, ele vem para trazer como viver a fé na prática. O Martinho Lutero não entendeu isso. Ele até vai chamar a carta de Tiago como a carta de palha, obras de palha. Mas, gente, é verdade que a gente precisa entender que não adianta eu falar que faço uma coisa se a minha mão, se as minhas atitudes não corroboram com aquilo que eu digo e creio no meu coração. Então essa carta de Tiago, ela vai nos ensinar como viver a fé no nosso dia a dia. Ela vai nos mostrar como que a fé deve transformar a nossa atitude. Não adianta eu falar que pertenço a Cristo e eu odeio meu irmão. Mas peraí, Jesus Cristo, ele governa a sua vida e ele mesmo deu a vida pelos homens, e você diz que serve a ele como Senhor, mas não consegue andar como ele andou, não consegue seguir os passos dele. Tem coisas que não encaixam. E tem muita gente que professa uma fé e que não mostra essa fé. Então, me diga, né? Me mostra as tuas obras que eu te digo. Como é que é?
Uns têm fé, outros têm obras, alguns dizem. Mas eu lhes digo, mostra-me a sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras lhe mostrarei a minha fé. Eu falei isso ontem, ou anteontem, não sei. A gente diz que crê, mas na primeira dificuldade, o que a gente mostra? Que não confia. A gente segura o controle de novo, desespera porque pensa que tá sozinho, porque pensa que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que Deus não tá nem aí pra você. Então nós precisamos, gente, alinhar aquilo que a gente crê, que é a palavra viva, poderosa e eficaz, com aquilo que a gente faz. Então vamos lá? Vamos falar dessa fé prática? Gente, falei essas coisas do Martinho Lutero para que vocês cresçam, tá? A gente tem que começar a crescer, ter os olhos mais abertos para compreender de coisas mais profundas sem nos escandalizar, tá bom? Martinho Lutero continua sendo um homem de grande referência para nós, porque lutou contra uma religiosidade, né, uma reforma na Igreja de Cristo, e nós somos hoje fruto de muito daquilo que ele começou, mas que não é perfeito como nosso Senhor, só nosso Senhor é perfeito, né? Vamos lá então, ele começa dizendo assim: meus irmãos, considere motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ai gente, ler esse versículo é fácil, né? Falar esse versículo de cor é assim, muito tranquilo, mas viver esse versículo, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Os crentes daquela época estavam passando fome, os crentes da Judéia, lembra? Passando fome, perseguição, mortos pela espada, mortos por leões, perseguidos pelos judeus, perseguidos pelos romanos, passando por tamanhas e muitas dificuldades. Mas Tiago vai falar para eles: irmãos, quando vocês estiverem passando por essa dificuldade, duas coisas. A primeira, fique feliz, esteja alegre, porque ela não é em vão. Essa dificuldade, quando a sua fé for provada, ela vai gerar perseverança. A perseverança vai ter oportunidade de crescer, e uma vez que ela vai crescer, é necessário que ela cresça, porque quando ela se desenvolver, vocês serão maduros e completos, sem nada faltando. Vocês entendem, gente, quando a gente pega um material bruto, um diamante, e ele é só uma pedra, né? Uma pedra que aí é um mineral, e ele começa a sofrer pressão, ele começa a sofrer o atrito de muita temperatura e pressão, e aquele atrito, aquela dificuldade física faz com que ele se torne algo forte. E o diamante é o metal mais, é a pedra mais, como é que fala, que não risca, né? A mais dura, é a mais resistente. Eu não lembro como é que chama, tem um nome, né? Diamante, características. Eu esqueci a palavra. Eu gosto de falar as palavras bonitas, gente. Tem a dureza máxima. É o material natural mais duro conhecido. Você quer se tornar duro, inabalável, forte, resistente? Pressão, temperaturas altíssimas, atrito, dificuldade. Deus, ao ver a gente passando por essas coisas, o que ele tá vendo? Filho, eu tô te lapidando, eu tô te fortalecendo. Qual que é o propósito da tribulação? A provação da fé que vocês têm vai produzir perseverança, e a perseverança deve ter ação completa para que vocês cheguem ao objetivo, que é o quê? Vocês vão ser perfeitos e íntegros, sem nada faltando. Gente, você quer, ontem nós conversamos isso lá na porta da igreja, né, Deia? Você quer aquela pessoa que é apegada, ó, se eu sou apegada ao dinheiro porque ele me dá confiança, onde que Deus vai me provar, gente? Na área financeira, porque é onde eu preciso confiar. Se eu morro de medo de ficar doente porque eu tenho medo de não ter remédio, do médico, do não sei o quê, ô filho, eu vou te ensinar a confiar só em mim. Como? Enviando a enfermidade. Fala a verdade, gente.
Deus nos prova naquilo que é necessário, a fim de quê? De que a fé operada na dificuldade gere perseverança, a aprovação da fé gere perseverança, e a perseverança, se a gente não desistir, se ela tiver ação completa, ela vai gerar em nós que nós vamos ser perfeitos e íntegros. Só que na hora dói, na hora a gente não entende, na hora a gente chora, né? Na hora a gente fala, por quê? E tá tudo bem, porque a gente não entende mesmo, a gente não tá vendo o final. Jó também não viu o final, né? Só depois que ele vai entender tudo. Outra coisa que eu achei interessante, eu até vendo um vídeo do Hernando Dias Lopes, ele vai falar sobre Tiago, ele vai falar sobre isso, olha, o passardes por tribulação. Gente, tribulação a gente não permanece, a gente passa. Tem uma tribulação que vem que a gente passa muito rapidinho, assim, ó, rápido, né? Uma dificuldade assim, uma questão familiar, ou mesmo uma enfermidade, logo Deus deu o livramento e foi aquela coisa intensa, mas passou. Tem outras que vão durar anos, né? Gente, não dá pra mudar Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Abraão teve que esperar 25 anos, né? Davi 15, José, não lembro, 12, 20, agora eu tô esquecendo os números, mas tiveram que esperar. Tiveram que passar por provação. Tem provações que são rápidas, tem provações que são mais demoradas, mas uma coisa é fato, a gente não permanece nelas, tá bom? Deserto a gente passa. Se tá permanecendo no deserto como um ciclo, é porque a perseverança não teve ação completa. Pra gente alcançar esse lugar de perfeitos e íntegros sem que nos falte nada. Amém? Oi, Vanilda, seja bem-vinda, minha sogra querida, Deus abençoe. O irmão David tá aqui com a gente também. Pai do Senhor Jesus, meu irmão. A Deia que entrou, não sei se eu falei de você, Deia, meu Deus do céu, Deus abençoe, viu? Prazer estar com todos vocês aqui. Estamos meditando Tiago, capítulo 1. Então, quando você estiver passando por tribulação, tenha por isso um motivo de alegria. Entenda, meu Pai está me lapidando. Eu preciso disso. Eu preciso e eu entendo. Mesmo que não dê para lembrar na hora, depois o Espírito Santo vai te lembrar dessa live ou desse versículo e aí ele vai te ajudar, porque ele dá graça pra gente, amém? Ele continua falando, mas gente, quando vocês passarem por muitas coisas, vocês vão passar por muitas coisas, muitas tribulações, mas pede a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria porque ele dá liberalmente. Sabe o que significa liberal? Fala uma igreja liberal. A igreja da Macedônia foi uma igreja liberal, uma igreja que não guardava nada. Sabe que a pessoa que tudo aqui é meu, isso aqui ó, retém. Não, liberal é aquele que dá. Toma pra você, toma pra você. Liberalidade significa generosidade. A Bíblia diz que Deus é aquele que dá liberalmente a todos. O quê? Sabedoria. Mas você tem que pedir com fé, sem duvidar. Por quê? Aquele que duvida, ele é inconstante em tudo que faz. E ele não pense que você vai alcançar alguma coisa de Deus. Porque se você pedir sem fé e duvidando, você vai ser como a onda do mar, impelido e agitado pelo vento. Tem hora que eu creio, tem hora que eu descreio, né? Eu creio, mas tem hora que eu duvido. Não. Tiago está falando o seguinte, quando vocês passarem por provação, vocês precisam de sabedoria para lidar com essas dificuldades. E quando você passar por essas dificuldades, peça a Deus sabedoria. Senhor, não estou sabendo lidar com meu filho. Não. Ah, porque criação de filho é impossível no dia de hoje. Você acha mesmo que Deus nos daria uma coisa que nós não saberíamos fazer para a glória dele? Não creio. Então, mas está difícil porque meu filho é adolescente. Existe graça e sabedoria para todas as fases. Da criação dos nossos filhos, da nossa vida. Não, Lorena, você não sabe o que é lidar com a velhice. Você não sabe o que é lidar com a doença, você não sabe o que é lidar com a escassez, você não sabe o que é lidar com a rejeição, você não sabe o que é lidar com o trauma, você não sabe o que é lidar com a violência. Eu não sei mesmo. Mas sabe quem que sabe? Deus sabe. A sabedoria dele é perfeita. E a Bíblia está dizendo, se você precisa, peça. Mas não pede duvidando, não. O problema nosso é que a gente pede duvidando. Ah, eu acho que é muito difícil, eu acho que eu não vou dar conta. Não, você precisa de sabedoria? Peça a Deus. Como eu vou lidar com o irmão que é difícil de lidar? Como eu vou lidar com essa questão dentro da igreja? Como que eu vou lidar com meu pai que está fazendo isso? Como que eu vou lidar com aquela pessoa, aquele professor do meu coleguinha? Meu filho está passando bullying na escola. Como lidar com qualquer que seja a situação que está passando? Peça a Deus sabedoria. Peça com fé. Amém? Não seja inconstante.
Não seja indeciso. Ele começa a falar então da pobreza e da riqueza. Eu acho interessante que fala assim, ó, o irmão que é humilde se glorie na sua exaltação. Se você é um irmão pobre, então fique feliz, se glorie nisso, porque Deus te exaltou. Se você é um irmão rico, que o irmão de condição humilde se glorie na sua exaltação, porque Deus o exaltou. Mas o rico se glorie na sua humilhação, porque ele vai passar como a flor do campo. Eu achei tão interessante, até pesquisei um pouquinho sobre isso. Inclusive, esse livro do Tiago, ele vai falar muito sobre riqueza, a verdadeira riqueza, né? Vai falar sobre como o rico não pode ser opressor nem orgulhoso. Não considere que você é alguma coisa por aquilo que você tem nessa terra. Porque, inclusive, lá no capítulo 2, versículo 5, vai falar assim sobre não ter favoritismo, né? Rico ou pobre dentro da igreja. Tem o mesmo valor diante de Deus e deve ter o mesmo valor aos nossos olhos, como irmãos na fé. Olha, irmãos, não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? O próprio Deus não demonstrou favoritismo quando ele escolheu Maria, uma mulher simples, uma adolescente pobre de Nazaré, para ser a mãe de Jesus e não a esposa do Nicodemos. Não foi a esposa do José de Arimateia, que foi escolhida para ser a mãe do nosso Senhor Jesus. Não foi Jesus, inclusive, tem uma citação que fala assim, eu te louvo, Pai, porque escolheste esconder isso, essas coisas, né? O reino de Deus, dos grandes, dos eruditos, dos sábios, e revelou aos pequeninos. Deus fez com que o filho dele, quando nascesse, fosse posto num lugar onde animais comiam, que era um povo simples. Não achou lugar na hospedaria, claro, mas Deus quis mostrar que riqueza nessa terra não simboliza nada no céu. A verdadeira fé é a nossa maior riqueza. Então olha o que vai falar assim, olha, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé, não sabem disso? Eles são os herdeiros do reino prometido àqueles que o amam. Então, ó, esse irmão pode até ser pobre, mas ele se gloria porque Deus o exalta. Ele é pobre, mas ele é um herdeiro do reino de Deus. E o rico deve se gloriar na sua humilhação. Eu sei que eu tenho dinheiro, mas eu também reconheço que não sou nada, que não sou melhor do que ninguém. Então, que nós entendamos a verdadeira riqueza. Amém? Aí ele continua, né, falando que assim como a flor, né, a flor da erva vai embora, né, o sol levanta e a planta seca, a flor cai, assim também o rico murchará em seus caminhos, falando da riqueza dessa vida que vai passar, né? Provação e tentação. Ele vai falar bem-aventurado aquele... Aí de novo, gente, ele fala sobre a provação. Ele vai falar que feliz, bem-aventurado, é aquele que vai suportar com perseverança a provação. Na NVT fala, versículo 12... Feliz aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Gente, se nós formos aprovados, é muito gostoso depois, tá? Quando você tá passando por muita tribulação e tal, e aí de repente parece que você vence, você não deixou seu ego te dominar, sua carne não venceu, você acabou, mesmo que quase... Você conseguiu fazer aquilo que você entende que é a vontade de Deus. E aí de repente vem aquele sentimento de fui aprovado. Fala que não é bom, gente. Obedecer não é fácil, mas é maravilhoso. Sabe quando você tem uma opção de fazer uma coisa que não é certo, mas que vai te ajudar demais, financeiramente falando. Você tem a opção de falar de uma pessoa que você teria até um motivo para falar dela, mas aí você não fala. Sabe quando você toma a decisão certa, na hora você consegue controlar seu impulso carnal e toma a decisão certa, de repente vem aquele sentimento de fui aprovado. Isso é tão bom. Feliz quando nós passamos a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, nós vamos receber a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Se a gente perseverar até o fim, nós vamos receber o prêmio, que é a coroa da vida. Amém? Então, se a gente passar por tribulação, nós vamos passar alegres. Que seja assim, Senhor, na prática, nos ajuda. Ele continua falando sobre a tentação. Gente, quando vocês forem tentados, não fala assim, Deus está me tentando. Não, essa tentação vem de Deus. Não, Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Por quê? Deus
não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um de nós, seres humanos carnais, somos espirituais também, que nós fomos regenerados no Espírito, né? Os que têm Jesus e o Espírito Santo. Mas nós somos ainda tem a carne, né? Então nós somos tentados pela nossa própria cobiça, quando esta nos atrai e nos seduz. Se a cobiça conceber, ela dá a luz ao pecado. E o pecado, tendo concebido, uma vez consumado, gera morte. Então, muitas pessoas, falei isso esses dias, né? Não lembro se ontem ou anteontem. Muitas pessoas falam, o diabo. Ô pastor, eu caí, mas é porque o diabo é astuto, o diabo é feroz, o diabo está furioso. Tá mesmo. Tá furioso, graças a Deus. Se ele estiver furioso com a gente, melhor ainda. Mais furioso possível, babando. Mas ele não nos tem. Ninguém cai porque o diabo é forte. Você entende? Nós caímos porque ele nos tenta segundo a nossa própria cobiça. E se a nossa carne não perseverar e não resistir às tentações do diabo, porque Deus não tenta ninguém, Deus prova para lapidar. O diabo tenta para nos destruir. E ele tenta na nossa própria cobiça. Então, se uma pessoa tem uma inclinação para a avareza, ele não vai tentar com pecado sexual. E aquele homem não tem problema nenhum com pecado sexual. O problema dele é que ele ama o dinheiro. Então, o diabo vai tentar naquilo que é a própria cobiça daquela pessoa. Porque ele é um ótimo estrategista. Infelizmente. Né? Muito inteligente. Mas o tempo dele está chegando ao fim. Ele lembra-se muito bem disso. Né? Um dia o nosso Senhor vai pisar na cabeça da serpente. Né? Ele já pisou, mas vai fazer isso literalmente, né? O diabo e a morte vão ser lançados no lago de fogo. Mas até então, o que a gente tem que fazer? Vigiar. Vigiar. O Espírito Santo nos ajuda, nos concede graça. Se a gente sujeitar a Deus e resistir, o diabo vai fugir de nós. Mas ele vai nos tentar segundo a nossa cobiça. Qual que é a nossa cobiça? O que o nosso coração carnal tem cobiçado? Por que muitas vezes as pessoas caem? Como a Bíblia diz, aquele que quer enriquecer cai em laço, em armadilha. Aí vem a pessoa tá lá, o tigrinho destruiu minha família. Não foi o tigrinho, foi a sua cobiça por dinheiro. Até o diabo submete à autoridade de Deus, é verdade. Glória a Deus por isso. Esse dia eu conversando com uma pessoa, ela falou assim, um dia uma pessoa me ligou e falou aqui, eu vou fazer um investimento para você me manda R$1.000 e em 5 horas eu vou te devolver R$5.000. Na hora eu pensei assim, gente, o que faz uma pessoa cair num laço do passarinheiro desse? Porque o diabo é astuto, porque a pessoa liga pra gente. Não, meu amado, meu irmão, você caiu porque você cobiçou. Se você já tinha R$1.000, por que seu coração cobiçou que você ganhasse 4.000 tão rápido? E de uma forma assim, mágica, né? Talvez até desonesta. Às vezes a pessoa sabe que a fonte é desonesta e vai mesmo assim. Então por que as vidas das pessoas estão sendo destruídas por causa do tigrinho? A culpa é do tigrinho? É claro que o diabo usa dessas ferramentas porque ele quer destruir. Ele quer nos dar opções pra gente cair naquilo que nós cobiçamos. Mas a culpa é da pessoa que cai na tentação do diabo. Coloque apenas R$20. E a pessoa coloca 20, ela ganha 100. Opa! Ganhei R$100. Então, peraí. Se eu coloquei 20 e ganhei 100, se eu colocar 20.000, vou ganhar 100.000. Sabe o que a pessoa faz? A pessoa vai no banco e pega um empréstimo de 20.000. Tem gente que vendeu casa dos pais e colocou no tigrinho e perdeu tudo. Qual que é o problema? É a cobiça do nosso coração. A cobiça, uma vez concebida, dá luz ao pecado. E o pecado consumado gera morte. Amém? Então não se enganem, meus amados irmãos. Tudo que é bom, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo dos pais das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Isso é tão lindo, gente. Sabe o que a gente entende com isso? Deixa eu só cumprimentar minha amada vizinha que entrou aqui agora, Lê. Já tem um tempo, na verdade, né? Só que eu tava no meio do raciocínio. Tudo bem, minha amada, minha querida vizinha, irmã em Cristo Jesus? Espero que você e sua família, sua casa estejam bem, viu? Gente, não nos enganemos. Existe dentro de nós uma natureza humana corrompida.
e que precisa ser trabalhado e moldado, porque o espírito nosso tem que estar muito forte, porque a nossa carne não nos domine. Agora, o que há de bom em nós? É aquilo que vem do céu. A gente não pode se gloriar de nada, gente. Não tem nada que a gente fala assim, ó, eu fui boa, eu sou boa, que eu tenho um coração ótimo. Não! Nosso coração é corrompido. O que tem de bom em nós, a Bíblia está deixando claro. Você é tentado segundo a sua cobiça. E não se engane, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Ou seja, o que você tem de ruim é seu mesmo. O que você tem de bom é que Deus te deu. Né? Se tem alguma coisa boa em você, é porque veio direto do Pai das Luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Amém? Aí ele começa a falar sobre a importância de nós não apenas ouvirmos a palavra, mas sobre praticarmos. Vocês esperam só um minutinho que eu vou ter que ligar esse ventilador aqui, gente. Um minutinho, rapidinho. Tô com a porta fechada, aí eu esquentou. Então, ele começa a falar o seguinte, ó. Entendam isso, meus amados irmãos. Primeira coisa que a gente tem que entender. Sejam prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Então, nossos ouvidos, Deus nos deu 2, né? Ó, nós temos que ser pessoas que ouvem prontamente. Nós temos que ser ótimos ouvintes. É verdade ou não é? Pessoas que ouvem rápido, mas que demoram para falar. E quantas vezes não é o oposto, né? Vou falar por mim, colérica, muito comunicativa, e que tem esse defeito de falar demais. Quantas vezes, quando eu falei, ontem mesmo aconteceu. Quando eu falei, eu pensei, podia ter sido evitado. Nós temos que aprender isso na prática. Ouça mais, fale menos e não se ire. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Deus falou isso muito comigo. O fato de você ficar nervosa com a atitude que seja lá quem for, não faça com que a justiça de Deus seja aplicada. A ira do homem não produz justiça de Deus. Inclusive ele continua falando assim, ó, portanto deixe toda a impureza e acúmulo de maldade e acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, que é poderosa para salvá-los. Irmãos, não adianta eu ficar nervoso com a pessoa, não adianta eu explodir, você tá entendendo? Não adianta eu mandar indireta na rede social, não adianta eu pagar o mal com o mal, porque a minha ira não vai produzir justiça de Deus. Muito pelo contrário, no final do capítulo 2 vai falar, no final não, no versículo 3 vai falar, não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então a minha ira não vai produzir a justiça de Deus. O que Deus espera de mim é que eu seja uma pessoa misericordiosa. Então, ó, ouvir mais, sabe, gente, feliz é aquele que ele sabe de tudo, mas ninguém sabe o que ele sabe, né? Um dia alguém falou assim, eu vi a Joyce Meyer falando no livro Mente, Campo de Batalha, falando que uma vez tô tentando lembrar a história, um moço que era muito inteligente, ele tava lá caladinho, a esposa dele falando, nossa, tá todo mundo falando e das coisas que você sabe e você não tá falando nada, tá todo mundo falando da área que você domina e você não tá falando nada, você tá só ouvindo. Aí ele falou assim, ó, o que eu sei eu já sei, mas o que eles sabem eu não sabia. Então, no sentido assim, não é muito bem assim, mas queria dizer assim, olha, o que eu sei eu já sei, o fato de eu falar não vai fazer eu saber mais. Agora eu sei o que ele sabe sobre isso. Então, o que eu quero dizer, gente? Vamos ouvir mais. Às vezes a gente sabe até demais. Às vezes eu escuto umas coisas, pessoas falando assim, até com um tom de soberba, de uma área que eu sei de coisas que aconteceram que provam o contrário. Mas sabe o que você faz? Minha ira não vai produzir a justiça de Deus. O fato de eu falar e de eu julgar isso na cara dessa pessoa não vai resolver. Então, aplica a misericórdia. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Não nos esqueçamos disso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ele continua falando assim, irmãos, se vocês ouvirem a palavra e não praticarem, vão ser como um homem que se vê no espelho. Ó, a palavra de Deus é isso, ó. Eu vejo e ela me mostra quem eu sou e aonde eu preciso mudar. Sabe aqueles espelhos que tem uma lupa e você consegue ver os cravinhos, você consegue ver, né, eu tenho as manchas aqui de nascença, você consegue ver cada detalhe. A palavra de Deus é isso. Agora, não adianta eu só ver
deixar e viver a mesma coisa. Eu preciso ver, entender onde que estão minhas imperfeições e trabalhar contra elas. Não adianta também eu colocar um filtro, que nem eu faço aqui, ó. Colocar um filtro diferente aqui para vocês verem. Olha que legal. Ninguém vê que tá nascendo uma super grande espinha aqui, porque é um filtro. Entendeu? Quando na verdade eu sou essa aqui, ó. Entendeu? Então a palavra de Deus, vou botar o filtro de novo porque já estava bonitinho assim. A palavra de Deus, ela mostra as nossas imperfeições. Não adianta nada eu me deparar com essas imperfeições e não fazer nada. Então vamos brincar aqui, né, na prática. Opa, tô vendo aqui que tô precisando de uma limpeza de pele. Eu vou ter que marcar com a minha prima pra gente fazer uma limpeza de pele. Então não adianta eu ficar exposta à palavra e não fazer nada. Sabe o que muitos fazem? Então, já que a palavra está me mostrando que eu estou errada, eu vou passar uma maquiagem. E aí eu vou fazer uma massa corrida aqui, e aí eu tenho aparência de piedade. Mas não mudou no coração. Então, irmãos, não seja como esse homem que só se vê no espelho, que quando vai embora esquece do que viu. Mas sejam operosos praticantes. Vamos ler como é que está aqui? Olha só, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhe-se àquele que contempla seu rosto natural no espelho, contempla a si mesmo e se retira e logo se esquece como era a sua aparência. Olha esse versículo, gente. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo que realizar. Ele vai ser bem-sucedido, aquele que ouve e que pratica. Operoso praticante, bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe que é religioso, mas não refreia a tua língua, está enganando a si mesmo e a sua religião é vã. Porque a religião pura e verdadeira, sem mácula, é aquela que nós, com o nosso Deus Pai, é essa. Nós visitamos os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardamos incontaminados do mundo. Amém? Essa é a religião verdadeira. Não adianta eu falar que sou religioso e não refreio a minha língua. Tiago vai falar muito sobre língua. Então vamos continuar? Capítulo 2. Fiquei 40 e alguns minutos no capítulo 1, então agora a gente tem que agilizar. No capítulo 2, ele vai trazer a advertência contra o preconceito e sobre a imparcialidade, né? Ou sobre, como está nessa versão aqui, favorecimento. Ou, é isso mesmo, imparcialidade ou favoritismo. Essa é a palavra que eu queria falar. O Tiago está dizendo assim, eu falei tanto de Paulo que ele está até... Tiago está dizendo assim, irmãos, vocês têm suas reuniões, né? Nós somos uma comunidade. Oh, meu Deus. Nós somos uma comunidade e aí vocês têm suas reuniões. Aí o que acontece? Deixa eu só colocar aqui no silencioso para não atrapalhar. Ok. Vocês estão lá na igreja, se tornaram uma família, uma comunidade. Daí chegou uma pessoa com uma bolsa da Louis Vuitton e sapatos de marca, mas assim, não tem espaço nenhum na igreja. Chegou ela e a família dela num carro assim, 500 mil reais. Eu não entendo muito dessas coisas, então eu vou falar algum aqui, um Porsche. Então chegou aquela pessoa, não tem nenhum lugar para sentar. O que a gente faz? A gente tira uma pessoa lá da frente? Será que é isso que a gente faz? Que a gente faria? Reflita aí no seu coração. Eu vou refletir no meu. Ai, não tem lugar. Chegou uma família ali, esposa do Inácio Franco, acabou de chegar da cidade ali. Gente, vamos arrumar um lugar para ela sentar lá na frente? Chega lá e fala para a família que tá assim, aqui, vai lá para trás, que chegou uma família aí e tal, nós temos que acolher bem. Aí chegou e sentou lá na frente. Eu não tô dizendo que é isso que aconteceria, mas eu me pergunto, será que não seria isso mesmo? E aí chegou um casal de mendigos, né? Sujos, maltrapilhos, fedendo, porque não tomam banho há 5 dias. Mas com fome e sede de ouvir a palavra de Deus, com necessidades físicas e espirituais. E não tem nenhum lugar para eles sentarem. A gente tiraria uma família do banco, gente? Paulo, de novo, Tiago está dizendo assim, o que vocês fariam? Porque pro rico, vocês
dariam atenção por eles estarem bem vestidos e falariam assim: sentem-se aqui nesse lugar especial. E ao pobre vocês diriam: aqui, vocês podem ficar em pé ali, ou senta aqui no chão, não tem nenhum lugar para vocês sentar. Nossa, a igreja hoje tá cheia, você acredita? Aqui, você pode ficar no meio de nós, não tem problema não. Mas aí você fica aqui no cantinho, que é atrás, ou se você quiser sentar no chão também pode. Gente, o que nós faríamos verdadeiramente? Será que nós trataríamos diferente? Será que tem favoritismo? Será que tem imparcialidade? Porque o Tiago vai falar assim: meus amados irmãos, não foi Deus quem escolheu os pobres, como eu li, né? Os pobres são herdeiros do reino dele, prometido àqueles que o amam, mas vocês desprezam os pobres. Vocês estão esquecendo que são esses ricos que estão muitas vezes oprimindo vocês, arrastando para os tribunais, que estão difamando o nome honroso que a gente carrega. Vocês estão esquecendo um detalhezinho da lei, que é: ama o próximo como a si mesmo. Não adianta eu falar que eu sigo toda a lei, eu não mato, não adultero, mas você está falhando numa coisa: você não está amando o próximo como a ti mesmo. E quem falha em cumprir uma parte da lei, descumpre toda ela. É isso, essa é a ideia que Tiago vai trazer, que nós temos que agir com misericórdia, com amor e com imparcialidade. Todos têm o mesmo valor diante de Deus e deve também ter dentro da casa de Deus. Amém? Ele começa então a falar: do que adianta, irmão, vocês falar que tem fé, mas você não mostrar com as suas obras? Por acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se o irmão ou irmã está precisando de alimento ou de roupa e vocês falam assim: oh, Deus te abençoe, viu? Não, que Deus provê aí para sua vida o que vocês precisam, tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem. Mas peraí, se eu não der alimento nem roupa para essa pessoa, em que isso ajuda ela? Se eu falar assim: vai com Deus, que Deus te ajude. Vocês estão vendo que a fé em si mesma, ela é morta, a não ser que ela produza boas obras? Mas alguém pode dizer: ah, uns têm fé, outros têm obras. Tem muita gente que fala isso, né? Ah, tem gente que gosta mais de ajudar os outros, outros tem mais fé. Não, você diz crer. Aí ele fala, né, aquele versículo que eu falei: mostre-me a sua fé sem obras e eu pelas minhas obras te mostrarei a minha fé. Quantas vezes a gente fica poucos minutos com uma pessoa e ela pergunta assim: você é crente, não é? Gente, mas eu não falei da minha fé, eu não falei em que eu creio, mas a sua obra, a sua postura, a sua mentalidade, as suas palavras, as suas escolhas, as suas ações demonstram a sua fé. Vocês já viram aquela pessoa, ou talvez vocês já foram essa pessoa, que alguém diz assim, depois de trabalhar 1 ano com ela: ser crente? Tá errado. Eu digo que sirvo a Jesus e as minhas ações não correspondem com a minha fé, a fé sem obras está morta. E aí ele vai dizer assim: você diz, eu creio que há um só Deus. Ah, muito bem. Até os demônios creem que tem um só Deus e eles estremecem. A questão, gente, não é se a gente acredita. A questão é se a gente confia. A questão é se a gente mostra a nossa fé na prática. Ele vai citar, né, Raabe, vai citar Abraão como pessoas que creram, mas que demonstraram a sua fé na prática. Abraão creu que Deus poderia até ressuscitar Isaac dos mortos. Lembra que nós falamos ontem? Como que ele creu? Disposto a imolar o filho. Não vou fazer nada não, porque eu creio que Deus vai ressuscitar dos mortos. Não. Eu sou capaz de fazer aquilo que Deus me pediu para fazer, que é matar Isaac, crendo que ele é capaz de ressuscitá-lo dos mortos. Então a nossa fé, ela precisa ter uma prática. A gente diz que crê que Deus é o nosso provedor, mas não é capaz de devolver o dízimo. Não, pediu demais. 10% de tudo que eu ganho, porque eu trabalhei, não entendeu nada. Porque primeiro tudo que é bom vem do pai das... Ele é o nosso provedor. Ele nos dá o nosso sustento. Se você ainda não entendeu isso, então a sua fé, ela está morta. Porque a fé, ela vem com obras. Eu creio que Deus provê o meu sustento. É Deus que coloca comida na minha mesa. É Deus que me dá graça para trabalhar, força e vigor. É Ele que me dá o alimento, o trabalho, o salário, a saúde, a vida, tudo que eu preciso. Então eu demonstro isso com a minha fé, devolvendo para Ele apenas 10% de tudo que Ele me deu. E fico com 90%. É muita graça, né? A fé sem obras é morta. Inclusive aqui em Tiago que vai falar que Abraão é chamado de amigo de Deus. Raabe é outra, gente. Eu estava até lendo aqui Josué capítulo 2. A Bíblia diz que quando ela
como é que é uma palavra bonita que vem na minha mente agora? Ela, vou falar esconde mesmo, ela escondeu os espias na casa dela. Acho que ela acolheu o que eu queria falar. Mas ela acolhe aqueles espias, esconde na casa dela. O que ela fala para eles? Olha, todo mundo tem ouvido da fama do seu Deus. Todo mundo ouviu, mas nem todo mundo praticou. Esse Deus realmente fez as pessoas estremecerem como os demônios, mas poucos de fato praticaram a fé nesse Deus. E Yahvé que abriu o mar vermelho para o povo dele passar. Então Raabe não apenas creu, ela agiu. Pode ficar aqui em casa. Eu vou mentir por vocês. Porque eu descobri que o Deus que vocês servem é o Deus verdadeiro. E ela encontrou graça e favor diante de Deus. E diante do povo de Deus. Deus salvou a vida da Raabe, da família dela, da casa dela. Por quê? Porque a fé dela não é só eu criei que esse Deus é poderoso e estremeci. Eu criei e agi em conformidade com essa fé. Capítulo 3. A importância de controlar a língua. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, porque nós os que ensinamos seremos julgados com mais rigor. Ai, Jesus, tem misericórdia. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Nas versões antigas fala, irmãos, todos nós tropeçamos. Todos nós falhamos. Mas o homem que não tropeça no falar é um varão perfeito. Deixa eu só colocar aqui o capítulo 3 na versão mais antiga. Porque todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça no falar, é indivíduo perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Então, gente, nós erramos muito, mas se a gente conseguir dominar a nossa língua, eu vou te falar que essa é a maior coisa assim que eu luto. Eu queria ser perfeita, sabe? Vocês já pensaram assim? Mas quantas vezes eu falo mais do que eu devo? Quantas vezes eu julgo meu irmão? Quantas vezes? E olha o que ele vai dizer aqui, olha. Se a gente coloca um freio na boca do cavalo, a gente não consegue definir para onde a gente vai. E não é mesmo um pequeno leme que faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja? Assim, a língua é um órgão pequeno, mas que profere discursos grandiosos. Assim como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta, e também entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo que corrompe todo o corpo. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil, peixe, mas não consegue domar a própria língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva o Senhor, nosso Deus e Pai, nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Ele criou à sua imagem. Aqui não está falando nem aqueles por quem Cristo morreu, não é nem só dos crentes, é todos os seres humanos. Nossa língua muitas vezes faz isso, louva a Deus e amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem, a sua criatura. Ele vai dizer assim, irmãos, não pode ser assim. Bênção e maldição saindo da mesma boca, isso não está certo. Uma fonte pode jorrar 2 tipos de água na mesma fonte, uma hora amarga, outra hora doce? Não pode. A figueira pode produzir azeitona, a videira pode produzir fruto? Não dá. Então que nós tenhamos apenas uma só fonte nos nossos lábios. E ele vai falar da verdadeira fonte de sabedoria. Ele vai falar assim, olha, se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo de maneira honrada, realizando boas obras com humildade que vem da sabedoria. Mas, se o coração de vocês está cheio de inveja e rivalidade, ou ambição egoísta, como está escrito aqui, não encubram a verdade, não se gloriam nisso. Porque essas coisas não são a sabedoria que vem do alto. Pessoas que têm inveja e rivalidade, gente, aqui está falando que é uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. Que o Senhor repreenda do nosso meio, em nome de Jesus, esse tipo de sabedoria. E que nós tenhamos a verdadeira sabedoria. Qual que é a verdadeira sabedoria? Antes, versículo 16 fala que onde tem inveja e rivalidade, ou ambição egoísta, também há confusão e todo tipo de mal. Confusão e todo tipo de mal. E aí ele vai falar assim, mas a sabedoria que vem do alto é antes pura, pacífica, amável e disposta a ceder. Deixa eu ver como é que está nessa versão aqui, versículo 17. Mas a sabedoria do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem
fingimento, desculpa. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Nessa versão da NVT fala assim, olha que lindo. Aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. A gente planta paz e colhe justiça. Vale a pena ser pacificador. Amém? Então tomemos muito cuidado, gente. Inveja e rivalidade não pode ter no meio da igreja, porque isso só vai gerar confusão e todo tipo de mal. Amém? Capítulo 4. E aí ele vai falar, irmãos, de onde vêm as discussões e brigas no meio de vocês? Essas discussões vêm dos prazeres que guerreiam dentro de vocês. Vocês querem o que não tem? E até matam para conseguir. Invejam o que os outros possuem. Lutam e fazem guerra para tomar posse deles. Tomar deles. Meu Deus! Lembra que ele falou irmãos? Meu Deus! Olha só, fala assim, ó, e no entanto, vocês não têm o que desejam porque não pedem. Vocês não alcançam aquilo que vocês desejam porque vocês não pedem. Vocês não oram, vocês não pedem. E quando pedem, não recebem. Porque vocês só pedem para os seus próprios deleites. Será que o que a gente está pedindo a Deus em oração é algo para nós nos satisfazermos ou porque pessoas vão ser abençoadas? Que às vezes a gente até fala, ai Senhor, me dá um carro, porque aí, você já viu aquela conversa? Me dá um carro porque eu vou ajudar os irmãos a ir para a igreja. E daí a pessoa compra um carro e ela vive viajando, daí ela mesma sai da igreja. Não é uma desculpa, é uma intenção do coração. Senhor, eu quero te servir. Eu quero alcançar pessoas através desse ministério, desse projeto. Eu quero que se o Senhor me der isso, eu possa abençoar famílias nesse sentido. Muitas vezes a gente pede coisas para Deus só para os nossos próprios deleites. E aí Tiago está dizendo, de novo eu falando Paulo, aí Tiago está dizendo, vocês não recebem porque não pedem. Não adianta eu ficar invejando do irmão, não adianta eu ficar desejando o que o irmão tem, até matar para conseguir. Eu não alcanço porque se nós temos o mesmo pai, por que eu não peço para o meu pai? Mas também não adianta eu pedir só para os meus próprios interesses, porque aquele também que pede não recebe, porque pede somente para si. Nessa versão fala assim, adúlteros, vocês não percebem que ter amizade com o mundo torna vocês inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, se tornam inimigos de Deus. O que vocês acham que as escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como diz a Escritura, Deus resiste ao soberbo, mas concede graça ao humilde. Uau, isso é muito lindo, né, gente? Glória a Deus por isso. Então ele vai falar, versículo 7. Portanto, sujeitem-se a Deus e resistam ao diabo. Gente, a Deus a gente sujeita, a gente abaixa a cabeça. Eis-me aqui, Senhor. Seja não conforme a minha, mas a tua vontade. Diabo, a gente resiste. Quando ele vier com a tentação, a gente tá aqui, ó. Escudo da fé, espada da palavra, capacete da salvação, cinto da verdade, couraça da justiça. Diabo, a gente resiste, a gente não submete, não. Ai, porque eu tô com tanto medo. O diabo tá furioso, tá levantando. Resista. Quando vier com a tentação, com a mentira, com o engano, o capacete da salvação, o escudo da fé, da convicção naquilo que não se vê, né, dos fatos daquilo que se espera, dos fatos que não se veem, da palavra. Quando o diabo vier falar qualquer coisa, lembra que Jesus também venceu ele na palavra? Ele veio distorcendo a palavra, Jesus usou a palavra, mas a palavra também diz, nem só de pão viverá o homem, né? Então nós temos que estar resistindo. A gente não tem que ceder pro diabo, não. Ah, mas a tentação foi grande demais. Nenhuma tentação é maior do que nós podemos suportar. Lembra que Paulo vai falar para os Coríntios, se eu não estiver enganado? Eu acho que é os Coríntios, mas nenhuma tentação é maior. Esqueci de escrever a palavra tentação. 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Amém? Então a Deus a gente submete, o diabo a gente resiste, se opõe a ele. Quando ele vier com a mentira, você fala a verdade. Quando ele vier com a dúvida, você vence com a fé. Quando ele vier oferecendo o pecado e os prazeres da carne, você vence com o jejum e com a oração e com a palavra. Amém? Eu amo esse versículo, né? Versículo 8.
que fala assim, vou ver nas outras versões que eu gosto mais. Se acheguem a Deus e Ele se achegará a vós. Nessa aqui fala, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Deus é um Deus de reciprocidade. Conforme você se aproxima, Ele também vem ao seu encontro. Às vezes a gente está esperando que Deus faça tudo e Deus está falando, vem do jeito que você está. Ah, mas eu sou pecador. Sabe quando Jesus encontrou Pedro ali? Quando Pedro viu a pesca milagrosa, ele falava, afasta de mim que eu sou pecador. Não, Pedro, não é para afastar, é para você vir do jeito que você está e eu vou te transformar. Amém? Aproxime-se de Deus, se achegue a Deus e Ele se achegará a vós. Humilhem-se, versículo 10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Amém? Versículo 11. Irmãos, no nome de Jesus, versão Lorena oficial. Voltando para a versão bíblica. Não fala mal uns dos outros. Nos ajuda, Pai. Quando a gente vê, muitas vezes a gente está falando coisas que não deveríamos. Não falem mal uns aos outros. Como é que está nessa versão aqui? Mesma coisa, versículo 11. Se vocês criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Que direito vocês têm de julgar o próximo? Outra coisa, versículo 13. Não confiem em vocês mesmos. Muitas vezes vocês ficam assim, amanhã eu vou fazer isso, e depois de amanhã eu vou fazer aquilo, e eu vou comprar, e vou vender, e vou enriquecer meus planos, meus projetos, porque depois vocês vão acabar se gabando disso, se gabando dos seus planos pretensiosos, e toda pretensão como essa, presunção como essa, é maligna. Então, antes, vocês devem ser humildes e dizer, se o Senhor quiser, nós vamos fazer, e se Deus permitir, nós vamos alcançar. E nós vamos fazer isso e aquilo. Amém? Versículo 17 é forte. Eu não tinha prestado atenção quando eu passei por ele aqui lendo nessa versão nova. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, aquele que sabe que deve fazer o bem, que pode fazer, que dá conta de fazer, que sabe que é o que tem que ser feito e não está fazendo, está pecando. Amém? Capítulo 5, para a gente poder terminar, é um capítulo menorzinho. Primeiro ele vai falar sobre os ricos opressores. Ele não está falando que a riqueza é ruim, mas ele está falando de pessoas aqui, gente, que à custa de trabalhadores vivem uma vida desvairada, uma vida de luxo à custa de salários retidos. Olha, ele vai falar isso. Desgraça está esperando vocês. Sua riqueza vai apodrecer, suas roupas vão se tornar traça. Seu ouro e sua prata vão ser corroídos. Essa mesma riqueza que você contava vai devorar sua carne como fogo. Ouçam os clamores dos que trabalharam em seus campos, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento. Sabe o que essas pessoas fizeram? Essas pessoas, elas ganharam dinheiro de forma injusta, exploraram outros. Quantas vezes, né, isso não acontece? Empresas que exploram pessoas, bancos que fazem, né? Quantas vezes a gente vê isso, né? A juros abusivos, você enriquece à custa da pobreza de outros. O Tiago está falando aqui da parte de Deus, vocês não sabem o que vai acontecer. Vocês vão pagar por tudo isso. Vocês levam uma vida de luxo na terra, satisfazendo seus desejos e engordando a si mesmos para o dia do abate. Forte, Jesus. Então, irmãos, sejam pacientes enquanto espera a volta do Senhor. Vocês já viram como o lavrador espera pacientemente a chuva de outono e da primavera com expectativa? Aguardam o amadurecimento da preciosa colheita? Não desanima, o lavrador ele não desespera. Ele não fica lá, cresce, esse fruto que não cresce, desistir. Não, ele fica lá esperando o tempo da chuva, esperando o dia da colheita, da preciosa colheita. E assim também tem que ser nós, pacientes, esperando a volta do Senhor. Por quê? Fortaleçam o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Amém? Versículo 9. Irmãos, não se queixem uns dos outros. Novamente, tá vendo as questões internas? Não se queixem uns dos outros para que não sejais julgados. O juiz está na porta. Tomem como, por exemplo, a paciência dos profetas. Tomem como exemplo que sofreram. Tomem como, por exemplo, Jó. No final, Deus foi bondoso para com ele, porque Deus é cheio de compaixão e misericórdia. Não jurem pelo céu nem pela terra, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Para terminar, o poder da oração. Aleluia! É forte. Algum de vocês está passando por dificuldade? Ora. Quer o segredo para vencer a dificuldade? Oração.
Tá feliz? Canta louvor. Tá com dificuldade? Ora. Tá doente? Chama os presbíteros da igreja para que venham e orem e unjam com óleo em nome do Senhor. Então o óleo, a gente vê que é bíblico e tá no Novo Testamento. O próprio Tiago tá falando. Tá doente alguém? Chama o presbítero, chama os presbíteros da igreja, a liderança da igreja, unge o enfermo com óleo. Mas olha o que ele fala, gente. Por que eu tô falando isso? Porque tem uma coisa que me irrita, é aquela pessoa que vê no óleo algo místico. A pessoa vive em uma vida de pecado, distante de Deus, sabe fazer o bem e não faz, mas tem um olhinho, que aí quando ela precisa de alguma coisa, joga o olhinho. Opa, o diabo tá furioso, vamos pegar. Muitas pessoas usam o óleo como água benta, gente. Tem gente que só passou para crente, não se converteu. Aí o óleo é a água benta. Aí o padre é o pastor, a reza é a oração, só mudou o nome, mas continua um religioso. Porque a Bíblia vai dizer que, ó, vocês vão orar e vão ungir, mas a oração da fé que vai curar o enfermo. Não falou que é o óleo que vai curar. O óleo faz parte desse momento, faz parte daquilo que pode ser feito para que o enfermo seja curado. Mas a oração da fé vai curar o enfermo. Não adianta eu ter só o óleo e não ter uma vida de oração e não ter uma fé genuína. E o Senhor o restabelecerá. Se cometeu o pecado, vai ser perdoado. Mas aí ele deixa claro como que é necessário, gente, que haja perdão, que haja cura. Confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. Então não adianta eu pegar o meu óleo e eu ungir meu carro. Outra coisa que a gente não faz, ungir coisas. A Bíblia não fala sobre ungir coisas. As pessoas eram ungidas, né? Com óleo na cabeça dos reis, os profetas, não é? Se bem que eu falei profetas, mas eu não lembro de um profeta que foi ungido com óleo. Mas enfim, talvez é porque minha falta de informação. Mas o fato é que a gente unge pessoas e não coisas. É a nossa prática aqui, pelo que a gente entende que é bíblico. Agora, o que é necessário para que eles sejam curados? Confissão de pecado e oração uns pelos outros. Então não adianta eu viver uma vida de pecado, em adultério, em fornicação, em afastamento de Deus, eu não estou nem congregando, não vivo uma vida de fé, mas eu tenho 5 tipos de óleo aqui em casa, um para cada coisa que eu preciso. Vocês entendem? Tá? Não estou dizendo que eu não unjo, não, inclusive ano passado Deus colocou essa direção no meu coração. Todas as vezes que seus filhos entrarem na escola, você vai orar e vai ungí-los e vai orar por eles. Eu deixo eles na escola, faço o olhinho, falo, te unge em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que Deus te leve, te traga em paz. Que Deus guarde a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Que o Papai do Céu guarde a tua mente, blinde o teu coração, que o inimigo não venha trazer mentira e colocar mentira na tua mente. Eu vou profetizando sobre eles. Não acho errado o óleo. O que é errado é o misticismo por trás de práticas que são só externas, tá bom? Nós temos que ter oração e confissão, intercessão uns pelos outros. E aí, falando sobre a oração, ele vai falar de Elias. Gente, Elias era um ser humano como nós, era um homem como nós, mas ele orou fervorosamente, ficou 3 anos e meio sem chover, ele ora de novo fervorosamente e volta a chover. O que Tiago está falando? Gente, Elias não era um ser humano especial, ele não era um super homem, um super crente, um super homem, um super ser espiritual. Ele é um ser humano como nós. Ele só conseguiu viver a grande proeza porque da chuva, né? Da ausência da chuva, porque ele orou insistentemente. Então, como que a gente alcança qualquer coisa? Através da oração. Então, se alguém se desviar da verdade e for trazido de volta, saiba que quem trouxer o pecador vai salvar ele da morte e vai trazer perdão para uma multidão de pecados. E assim, nós terminamos a epístola de Tiago. Eu sei que a maioria de vocês não leu ainda, se bem que teve gente lá no grupo que já falou que já terminou a leitura. Minha mãe falou que já terminou o Tiago, então eu sei que tem gente que já está à frente, mas eu sempre falo que o ideal é pegar o maná do dia, né? Então eu precisei estar na frente na live porque a gente vai viajar e aí tem feriado também, então para eu conseguir ficar em dia e terminar dia 31 de dezembro, eu precisei adiantar um pouquinho, tá? Mas eu sei que na leitura a gente ainda está em Hebreus hoje e eu vou adiantar, mas logo a gente se alcança, tá bom? Então que Deus abençoe vocês, obrigada por terem ficado até o final, viu? Cada um de vocês, cada um de vós.
A Rose e a Chiquinha, que entraram bem no comecinho, obrigada, viu? A Ivonete também, Vanilda, o Deiber, olha, um homem posicionado, glória a Deus por isso, posicionado na palavra. Nossa, eu oro para que muitos homens sejam assim também, irmão, né? Que nós possamos ver, muitas vezes a gente vê as mulheres se movimentando, mas eu creio que no ano 2026 muita coisa vai mudar. Muitos homens se posicionando nos seus lares, amém, em nome de Jesus. A Alessandra também, obrigada a todos vocês, viu? Falei da minha sogra Vanilda, falei, obrigada por estar sempre nos apoiando. E que Deus abençoe o resto do dia de vocês e que nós possamos mostrar a nossa fé através das nossas obras, né? Nós sabemos que a obra não salva, mas a fé sem obras também está morta. Amém? Então beijo com Deus e até amanhã, se assim Jesus permitir. Amanhã nós vamos falar de 1 Pedro. Talvez a gente fale de 2 Pedro também, tá bom? Pra gente poder adiantar, porque aí amanhã 1 Pedro, 2 Pedro, quando é na segunda-feira, aí a gente tem que falar de 1 João. E talvez na terça eu falo de 2 João, 3 João e Judas, para na quinta-feira a gente começar Apocalipse, se Jesus permitir. Tá bom? Com Deus, viu? Deus abençoe vocês.